Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Vamos juntos nessa jornada em busca de conhecimento, em busca de comunhão, lendo a palavra, meditando na palavra. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Sem a sua participação aqui, nada disso valeria a pena, e sem o seu compartilhamento, a palavra de Deus não chega em lugar nenhum. Então, obrigado por colaborar conosco e fazer com que esse vídeo chegue mais longe. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, por favor, peço mais uma vez, se inscreva, porque a sua inscrição vai fortalecer esse canal. E um canal forte é um canal relevante que vai ser promovido pelas plataformas digitais. E assim a palavra de Deus vai mais longe. Se no final do nosso vídeo você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Davi, um exemplo prático de espera. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos falando sobre paciência, a importância de você saber esperar, de eu saber esperar pela providência divina. Quando nós antecipamos as coisas, quando passamos o carro na frente dos bois, nós iremos colher consequências negativas. Nós temos exemplos na nossa própria experiência, de esperar por Deus. Quando você não espera por Deus e age conforme o seu pensamento, como você acha que as coisas deveriam ser, nós temos uma grande probabilidade de nos arrependermos depois. Bom, Davi aqui é um grande exemplo. Com 17 anos ele foi ungido por Deus para ser o novo rei da sagrada terra de Israel, mas bem sabemos que não foi imediato. Saul, aquele rei fraco, desequilibrado, desobediente a Deus, ainda estava no trono. E como que ele iria subir ao trono de Israel se já era ocupado por alguém? E ele teve que esperar. Nessa espera, ele se tornou o músico particular do próprio rei Saul. O rei estava lá perturbado, ele ia tocar harpa e o rei se acalmava. Se tornou o herói de toda a nação quando matou Golias. Aí despertou os ciúmes e a ira de Saul por ele. Começou a persegui-lo. Davi se escondia. Não havia buraco na terra de Israel que Davi escondia que Saul não fosse atrás. E um belo dia, ele reuniu 3.000 soldados, os seus melhores, para perseguir Davi, porque teve informação da localização exata de Davi. Mas Deus era com Davi e de alguma maneira ele soube que havia uma ameaça se aproximando de Saul, viria com seus soldados, e aí ele se armou, entendendo que a ameaça estava ali. É claro que ele teria que fazer alguma coisa. Acontece, e isso é interessante, que quando chegou a noite, os soldados de Saul e o próprio Saul armou acampamento para descansar. Davi disse para um dos seus amigos que o estava acompanhando: quer ir comigo ao acampamento? Vamos? E ele disse: vamos. E eles foram durante a noite quando todo mundo estava dormindo. Ele passou pela guarda real, estava ali Saul deitado com a lança fincada no chão e um utensílio que guardava água para ele beber à sua cabeceira. Abner estava do lado e ali, amigos, ele tinha a oportunidade de acabar com aquela perseguição. Acabar. Ele tinha a oportunidade agora de tirar o rei de Israel daquele trono e assumir o seu lugar de direito, porque Deus disse para ele que ele seria o rei de Israel. Mas veja qual foi a atitude de Davi no capítulo 26 de 1 Samuel, e o versículo 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Que compreensão! Que discernimento! Ele tinha toda a oportunidade, acabaria o seu sofrimento, acabaria a perseguição, ele voltaria para Israel aclamado como um rei,
conforto, luxo, dinheiro, riquezas, mulheres, tudo que ele queria agora poderia ser dele. Mas não foi isso exatamente que Deus prometeu para ele? Meu amigo, ele esperou. Disse a Abisai, não faça mal ao ungido do Senhor, não faça mal. O que ele fez? Diz a Bíblia que ele pegou a lança particular de Saul, pegou aquele instrumento, aquele utensílio que era usado para colocar água e foi embora. Foi embora. Diz a Bíblia que o Senhor estava com ele e por isso os soldados e ninguém despertou do sono. Ninguém conseguiu ver e perceber a presença de Davi naquele acampamento. Quando ele estava a uma certa distância segura, ele começou a gritar. Gritava por Abner, que era o general, que era o comandante do exército. Abner, você não cuidou direito do seu senhor, Abner? Você não cuidou? Aí, no capítulo 26, depois de tanto gritar, eles se despertaram. Saul, ouvindo também a voz, verso 17 diz assim, ó, então reconheceu Saul a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei, meu senhor. E disse mais, por que persegue meu senhor assim a seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Aí Davi começa a argumentar, olha, Senhor, eu não fiz nada contra ti. Eu poderia até fazer. Eu estive aí do seu lado, o senhor estava dormindo, você sabia disso? Para provar, de quem aqui é essa lança? E ele ao longe viu, eu estou com sua lança, eu estou aqui com o seu cantil de água. E Saul ficou horrorizado, porque de fato a vida de Saul estava na mão de Davi, seu inimigo, mas ao invés de se vingar, ao invés de matá-lo, Davi poupou a sua vida. Aí ele foi forçado a concluir no versículo 21 as seguintes palavras. Então disse Saul, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Tá vendo aí? Olha que interessante. Aí no verso 24 vai dizer assim, verso 25 vai dizer assim, então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. E houve paz naquele momento entre os dois. O que nós aprendemos dessa história, meu querido, minha querida? Você não pode perder aqui a lição maravilhosa. Nós aprendemos, e é claro essa lição, não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Os dons de Deus são sempre mais bem recebidos quando vêm de suas mãos e em seu tempo. Pastor, eu tenho esperado tanto tempo por uma resposta de Deus. Não adiante, não tenta adiantar o tempo. Adiantar o tempo é colocar o carro na frente dos bois. Você machuca os bois, quebra o carro e não chega a lugar nenhum. Deus quer que você espere. Olhe para a história de Davi. Ele tinha muitas razões para matar. Afinal de contas, era o teu inimigo que lhe ameaçava dia após dia. Era ele ou eu. Ou seja, livre defesa, livre defesa. Era ele ou eu? Afinal de contas, ele não havia sido ungido rei. Samuel o havia ungido rei. Se caso ele o matasse, ele seria rei. Mas não no tempo de Deus. Seria rei no tempo dele. E ser rei no tempo dele, ele concluiu. Não será bom. Não quero. Eu dispenso. Eu prefiro esperar pelo tempo de Deus. E quando ele se tornou rei, se tornou o mais importante rei na terra de Israel. Se você for em Israel, lá nos prédios públicos, você vai ver uma bandeira tremulando lá. A bandeira do país de Israel. No meio dela, uma estrela, chamada Estrela de Davi. Tamanha a importância que esse rei teve para essa nação. E Jesus foi reconhecido como filho de Davi. Tá vendo, querido amigo? Tá vendo?
vale a pena esperarmos em Deus, vale a pena não fazermos as coisas ao nosso próprio jeito, porque temos a experiência de que isso não vai nos levar a nada, vai nos trazer problemas e dificuldades. Espere no tempo dele. Ele há de ouvir a sua oração, atender, ouvir, ele ouve sempre, mas atender a sua oração, realizar os desejos do seu coração. Espere, porque aquele que é fiel, cumpre. O que devemos fazer é, enquanto esperamos, olhe para aquele que prometeu. Quando você olha para ele, a espera torna menos dolorida e o tempo parece encurtar. Querido amigo, querida amiga, o que você poderia extrair para a sua própria experiência da história de Davi? Essa é uma resposta que somente você pode dar. E certamente você já está fazendo a reflexão. Talvez eu esteja falando para você que está impaciente com a demora. Talvez você já até disse, para si mesmo ou para alguém: até quando, Senhor, eu vou viver assim? Até quando eu vou ter que passar por isso? Aprenda a confiar em Deus e esperar pela providência dele, porque ele prometeu e ele cumprirá. Ele é fiel. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude como Davi, Senhor, a esperar pelo seu tempo. Nos ajude a não tomar aquilo que o Senhor nos deu antes que o Senhor realmente coloque em nossas mãos, adiantando o processo, colocando o carro na frente dos bois. Nos ajude a ser pacientes e esperar pela sua providência, assim como Davi, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estarei aqui ansioso, esperando por você. Aproveite bem o seu dia.